Oi pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Tracker, mais precisamente ao quadro Colecionador Tracker, onde eu sempre mostro algum item da minha coleção. No vídeo de hoje eu vou mostrar as edições 4 e 5 da HQ Star Trek Deep Space Nine, publicada pela Malibu Comics na década de 1990. Tá no ar o Colecionador Tracker. Lembrando que o meu livro Star Trek Utopia e Crítica Social está à venda nos links na descrição desse vídeo. Clica lá. Muito bem, pessoal, dando sequência aos vídeos sobre essa coleção maravilhosa de HQs de Star Trek Deep Space Nine, publicada na década de 1990. Na verdade, entre os anos de 1993 e 1995, pela Malibu Comics. Infelizmente, isso nunca chegou no Brasil, nunca foi publicado aqui no Brasil, então nós temos somente as edições originais publicadas nos Estados Unidos. Nas duas revistas de hoje, nós temos uma única história. Então, uma história dividida em duas partes. Se chama Emancipation, Emancipação. E é uma história muito interessante, por quê? Porque ela traz a questão da crítica social, que é bastante comum em Star Trek e até gerou o meu livro, né, Star Trek Utopia e Crítica Social. Qual é a história, né? Dax e o Bashir estão no quadrante gama recentemente descoberto, como todos sabem, né? É o mote inicial da série. Eles estão lá fazendo uma pesquisa científica num planeta, descobrem algumas flores, vegetais que crescem sem luz e sem oxigênio, etc. E aí, na volta, eles se deparam com uma nave gigantesca que os aborda, os prende num raio trator e os leva até a bordo. E a bordo dessa nave eles conhecem o Mardak, que é o líder daquelas pessoas que estão na nave. Não é bem uma tripulação, são passageiros e são escravos que estão fugindo dos seus senhores, da mesma espécie deles. Eles são da espécie Kiara. Eles são, então, os Kiarans, né? E eles estão fugindo, né, como escravos que conseguiram se rebelar, conseguiram uma nave e estão tentando escapar da escravidão. A questão é que eles estão morrendo de fome, eles estão com poucos alimentos, estão doentes, então eles precisam desesperadamente de alimentação e de medicamentos. Dax e o Bashir decidem então levá-los até a Deep Space Nine. Entram pelo wormhole, chegam na estação, essas pessoas são todas colocadas lá dentro da estação para receberem atendimento médico, para receberem alimentos, etc. E aí inicia-se um impasse. Por quê? Porque logo na sequência chega uma outra nave pelo wormhole, uma nave agora do capitão Rogon, e é a nave dos senhores de Kiara, os Kiarans que escravizam outros Kiarans. E por que eu digo que inicia um impasse? Porque o Cisco vai ficar numa posição muito delicada, que é a seguinte: a primeira diretriz impede que se interfira nos negócios internos de outras civilizações. Esse é o caso que está acontecendo ali. Alguns escravos estão fugindo dos seus senhores. Então até é muito curioso porque o Cisco está nessa situação de levar em consideração os direitos dos senhores sobre os seus escravos. Ele, sendo um homem negro, né, na história da Terra, passou pela escravidão e sabe que a escravidão era legal. Ele está alegando isso, dizendo que se naquela sociedade existe a escravidão, talvez eles não possam interferir, porque faz parte das leis deles, etc. A Kira e os outros tripulantes estão absolutamente indignados com isso, porque para eles está muito clara a situação, né, de existem pessoas ali que são oprimidas e elas estão simplesmente buscando a liberdade. Enquanto isso, né, tem pessoas que estão perseguindo elas, querendo levá-las de volta para o cativeiro. Então não há muito o que pensar nessa situação, né? Mas enfim, existe a tal da primeira diretriz que está causando esse imbróglio, né? A primeira diretriz, então, como a gente pode perceber, ela nem sempre é uma coisa positiva. No caso que a gente está vendo nessa HQ, claramente ela está indo contra os princípios da liberdade o qual ela procura, né, determinar e pelos quais a federação julga, né, pautar as suas ações e a sua própria civilização. Bom, então os escravos Kiarans estão desesperados, eles tentam fazer uma sabotagem contra o wormhole. Eles tentam destruir o wormhole para evitar que novos senhores, né, venham do quadrante gama para tentar capturá-los e para torná-los escravos novamente. O O'Brien e a Dax conseguem evitar que
que o wormhole seja destruído, e assim, né, a situação vai se tornando cada vez mais dramática para esses escravos. Até que acontece um atentado no Quarks, explode uma bomba e fere quase que mortalmente o Capitão Rogan, né, e mata a sua escrava favorita, que é justamente a mãe do Marduk, o líder dos escravos. Então, nessa situação, ele acaba mudando de ideia, né, devido ele viu que chegou a um ponto insustentável a questão, né, a própria vida dele foi colocada em risco e ele perdeu uma pessoa que ele, apesar de ser escravo, ele tinha em consideração. Ele decide libertar aqueles escravos e não reivindicar mais nenhum tipo de poder, né, ou controle sobre eles. O que acontece na sequência? Na nave do Rogan, a tripulação toma conhecimento disso e eles são profundamente imersos nessa lógica escravagista da sociedade de Kiara e eles não aceitam isso e eles se amotinam, né? E ao se amotinar, eles atacam a Deep Space Nine. Só que a Deep Space Nine, claro, revida, né, e consegue neutralizar a nave. E o Rogan volta, né, para a nave e consegue retomar o controle e colocar os amotinados na cadeia. No fim, na última cena, aparece o Rogan e o Marduk se tocando, né, tipo, celebrando o acordo, fechando o acordo, de que os escravagistas não terão mais controle sobre os ex-escravos. A questão é se isso vai chegar lá no planeta dos Kiarans e vai iniciar uma revolta de escravos. Aliás, esse era o temor, né, dos oficiais do Rogan que se amotinaram. Eles colocam essa questão. Isso vai causar instabilidade na nossa sociedade, isso vai subverter a nossa sociedade e isso vai causar tumultos e rebeliões de escravos por todo o planeta. Resta saber se de fato isso aconteceu. Eu espero que tenha acontecido e que os senhores tenham sido colocados de cabeça para baixo. Em resumo, essa foi a história, boa história, também do Mike Barr, novamente, que escreveu todas as edições até agora. O cara realmente é muito criativo, muito bom, ele consegue pegar o espírito de Star Trek, ele conseguiu captar a essência dos personagens, a gente percebe isso muito bem nos diálogos, na forma como eles agem. E eu só queria comentar o seguinte, né? A primeira diretriz, a gente vê, tem a lei máxima, a primeira diretriz da Federação, que é não interferir em novas civilizações. Só que nem sempre ela é positiva. A ideia dela é fantástica, né? É para evitar os erros que foram cometidos ao longo da história, com o colonialismo, o imperialismo, etc. e tal, né? Não podemos interferir em outra civilização. Perfeito. Mas, nesses casos, olha, é evidente que aquelas pessoas estão tentando buscar liberdade. Então, eu acho que a liberdade deve ser considerada, deve ser fornecida a elas, né? Elas estão fugindo da opressão, então toda opressão deve ser duramente combatida. Essa história, ela é inspirada num episódio Captive Pursuit da primeira temporada também, que mostra o Tosk, que está fugindo dos seus captores, e ele é devolvido, né, pelo Cisco aos captores, porque justamente essa questão de não interferir em outra civilização. Ele acaba fugindo. Esse episódio é um dos mais incríveis de Star Trek, né? Eu abordo ele no livro, tem um capítulo dedicado somente a esse episódio. Então, essa história aqui foi bastante inspirada nesse episódio, de ter esse dilema, assim, né? Olha, tem opressores, senhores de escravos, querendo escravizar escravos que estão tentando fugir. Então, qual a posição que a Federação vai tomar nessa situação? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos sobre essa série. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!